Olá, organizada! No vídeo de hoje, vamos te passar 6 dicas que vão te ajudar a fazer uma organização mais eficiente e encantadora para o seu cliente. Eu sou Jéssica Espíndola, personal organizer e arquiteta do Organize Bem e professora no método Organização que Encanta. Quanto mais organizamos ambientes para diversos tipos de clientes, mais aprendemos e ficamos espertas em relação a vários assuntos. Então, se você já é uma personal organizer ou está pensando em começar a trabalhar com organização, fique atenta a essas dicas valiosas. E a primeira dica é: conheça o cliente o máximo que você puder. Tente entender as preferências do seu cliente, o perfil dele, para que você não tenha um retrabalho depois. Então, quando a gente chega ali na organização, primeiro a gente já tem algumas informações do cliente, porque a gente vai conversando ali no momento da visita técnica, e no momento que a gente está ali para organizar, a gente já aproveita para tirar várias dúvidas que possam gerar retrabalho caso o cliente prefira de uma forma diferente. Então, por exemplo, o normal é a gente pendurar as blusas no cabide o máximo que dá, porque a grande maioria das pessoas gostam das roupas penduradas no cabide. Porém, a gente já atendeu um cliente que ele não gostava de roupas penduradas. E aí a primeira coisa que a gente fez foi perguntar para ele: olha, tô vendo que suas roupas estão dobradas na gaveta, principalmente as blusas, tem algum motivo especial? A gente pode pendurar no cabide? E ele comentou que ele mandava lavar na lavanderia e que elas já vinham dobradas e que pra ele era melhor assim, ele não gostava das peças penduradas. Então, era pra gente manter essas peças dobradas ao invés de pendurar. Imagina só, se a gente não perguntasse isso pra ele e já partisse do pressuposto que ele preferiria as peças penduradas, a gente iria lá pendurar tudo e na hora que fosse mostrar a organização pra ele no final, ele ia ficar frustrado, porque não era o jeito que ele gostaria que ficassem as blusas dele. Então, só o fato da gente ter feito essa simples pergunta para ele no início da organização fez com que a gente não tivesse esse retrabalho depois. Então, é muito importante você entender ali dos gostos do seu cliente para você poder fazer uma organização mais rápida e que ele fique satisfeito. E a forma que tem pra gente conhecer a pessoa é perguntando. A segunda dica é você combinar com o seu cliente que as peças de roupas sejam lavadas e passadas antes de você chegar na casa da pessoa para fazer a organização. E isso é importante, principalmente para quem trabalha no formato de projeto fechado, que você combina com a pessoa que você vai fazer a organização por um valor X, independente do tempo que você vai gastar, se são 2 dias, 3 dias, ou seja, quanto menos tempo você gastar, melhor é para você não ter um custo a mais do que você tinha planejado. E se você não combina antes com a pessoa dela deixar tudo lavado e passado para quando você chegar você já poder organizar, o que pode acontecer? No último dia da organização, chegar a funcionária dessa pessoa ou a própria pessoa com uma bacia cheia de roupas lavadas e passadas para você guardar. Ou seja, isso atrapalha totalmente a sua logística. Você achou que você já estava terminando ali e de repente você tem que voltar. Fora que você pode ter que também fazer algum ajuste ali no espaço porque você não tinha considerado essas peças antes. E mesmo para quem trabalha no formato de diária, que você vai cobrar pelo dia, acaba que se você passou para a pessoa uma estimativa de tempo e ela tá com a expectativa que você acabe naquele tempo proposto inicialmente, ela pode ficar um pouco frustrada, porque você recebendo essa bacia de peças de roupa pode demorar muito mais tempo do que foi planejado. Então é importante alinhar isso com a pessoa para que a sua organização flua da melhor maneira possível. Terceira dica: pegue os organizadores que você vai utilizar ali na organização por consignado e leve o quanto antes para a organização, porque isso vai agilizar a organização que você vai fazer. Quando a gente já tem ali os organizadores, a gente sabe melhor o espaço que cada coisa vai ocupar, a gente já vai testando, não tem o trabalho de colocar eles no final da organização. Então, quando a gente pega por consignado, a gente consegue pegar mais quantidade, mais variedade, para a gente poder testar ali. Porque aquilo que não for utilizado, a gente devolve para a loja depois. E o ideal é você conhecer cada vez mais dos organizadores, para você também ganhar essa agilidade de saber escolher quais que vão ser os mais adequados para aquela situação, saber propor novas opções caso o cliente não goste da primeira opção que você deu. Então é importante você estudar sobre os organizadores. E como
que você faz isso? Você pode ir até as lojas para poder ver ali o que tem de novidade, quais são os tipos. Pergunte ao vendedor, para qual que você indica esse organizador? Veja o desenho que está ali na embalagem, porque eles já propõem algumas coisas para serem organizadas dentro daquele organizador. Acompanhe outras organizações. Hoje a gente tem a facilidade da internet, que você pode acompanhar nas redes sociais vários POs para poder ver como que elas utilizam os organizadores, quais objetos que elas colocam, quais organizadores que elas estão usando mais. Eu gostava muito de fazer isso no início do meu trabalho como personal organizer, porque isso me abria a mente para novas possibilidades. Às vezes um organizador que eu estava habituada a usar para uma coisa, eu via ali uma PO usando para outra coisa. Então, quanto mais você entender de organizadores, for criativa nesse sentido de colocar os organizadores a seu favor, mesmo que seja para usar de uma forma totalmente diferente, e quanto antes você levar ele para a organização, mais ágil você vai ficar. Quarta dica: não inclua no valor do seu serviço o preço dos organizadores. Deixe o cliente pagar por eles à parte. Por quê? Cada cliente vai ter um perfil, vai querer uma quantidade de organizadores que vai estar ali disposto a investir. Tem cliente que vai querer que você aproveite tudo que ele tem. Então, você vai aproveitar até mesmo caixa de sapato, coisas que você poderia sim trocar por um outro organizador mais duradouro, mas tem cliente que realmente não está disposto a fazer esse investimento. Agora, tem pessoas que já querem produtos de extrema qualidade, que querem padronizar tudo, que querem trocar todos os organizadores que tem, que às vezes não são padronizados, por outros que sejam iguaizinhos, da mesma linha, que combinem mais entre si, que tragam mais leveza, mais sofisticação. Vai ter cliente que vai estar disposto a investir nos organizadores, mas vai preferir organizadores que sejam mais em conta. Então a melhor coisa que você faz é cobrar isso à parte, porque cada organização vai demandar um tipo de organizador e vai chegar num valor total de organizador diferente da outra organização. Quinta dica: coloque prazo na sua proposta de investimento para a organização. Ou seja, no orçamento que você envia para o cliente. Coloque ali por quanto tempo que aquela proposta vale, se são 2, 3 dias, ou se você vai dar um período maior para a pessoa pensar. A gente indica não colocar muitos dias, para o cliente não acabar esquecendo, acabar priorizando outras coisas. Nós costumamos colocar na nossa proposta de organização para o cliente o prazo de 2 dias úteis para ele poder dar a resposta. E a gente tem visto que esse tempo ele é suficiente e faz com que a pessoa tenha mais pressa para poder te responder, porque ela sabe que, passado esse tempo, o preço pode mudar. E isso também é importante para caso o valor que você cobra pelo seu dia altere. Então, aqui, por exemplo, no Organize Bem, a gente faz ajuste anual do valor do nosso serviço, da nossa hora da organização. Então, se passa muito tempo que a gente enviou essa proposta para a pessoa, ou até mesmo se a gente enviou no final do ano e ela entrou em contato com a gente alguns meses depois e a gente já alterou o valor, tá escrito ali que a proposta valia por 2 dias úteis. Então, se a pessoa pede para poder a gente fazer a organização dela, fica mais fácil que a gente virar para ela e falar: olha, o nosso valor teve um reajuste, eu vou passar aqui para você quanto que tá agora. Ou seja, dessa forma você fica resguardada, porque fica tudo muito claro entre você e o cliente. Sexta dica: peça para a cliente pagar um valor de entrada para você poder agendar a data da organização dela. Isso vai fazer com que tenha menos chance da pessoa ficar remarcando a data. E a gente recomenda você já fazer isso logo de início, mesmo que você tenha muitos dias disponíveis. Porque o que aconteceu com a gente foi que no início a gente estava com a agenda livre, disponível para atender as pessoas, e a gente dava essa flexibilidade das nossas clientes irem remarcando. E com isso a gente colhe essas consequências até hoje, porque as clientes antigas continuaram com esse hábito de quererem remarcar, mesmo pagando o valor de entrada. E quando acontece da cliente ter que remarcar, isso significa que a cliente pode acabar tendo que esperar um mês
para poder conseguir uma data ali novamente, ou até mesmo a gente acabar desperdiçando um dia de atendimento, de não conseguir encaixar uma outra pessoa naquela data que estava reservada para aquela cliente. Então, se você coloca a pessoa para pagar esse valor de entrada logo de início, evita que fique tendo esse tanto de remarcação e faz com que as suas clientes já se acostumem com esse formato. No universo da organização, a excelência está na atenção aos detalhes e na compreensão profunda das necessidades dos clientes. Como personal organizer, você pode aplicar essas 6 dicas valiosas para aprimorar o seu trabalho, fazer as organizações com tranquilidade e encantar os seus clientes. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe com outras POs. Até a próxima. Um beijo!